Fala pessoal, sou Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou controlar a potência da fonte plasma pelo Mac 3. Geralmente é controlado a velocidade do spindle, no caso de fresadoras ou router CNC, mas já faz um tempo que eu queria controlar a potência do plasma pelo Mac 3. Essa é a minha fonte plasma. Eu não fiz isso antes porque a máquina estava na garantia ainda e eu estava esperando passar o tempo, né, para poder abrir. Aí, nesse caso, eu tive sorte porque o potenciômetro dela é ligado por fios, não era soldado em uma placa, isso facilita um pouco, e os fios estão bem identificados, né? No caso aqui do potenciômetro, ele utiliza uma tensão, que no caso da minha fonte está mandando 8,3 volts mais ou menos. Aí tem o GND e tem o sinal. Como funciona? A máquina manda uma tensão em um pino, né? E aqui é o GND. E o pino do meio ele vai variar entre o zero do GND e a tensão máxima que a máquina está mandando. Isso regulando pelo potenciômetro. Aqui na controladora, a RNR, funciona do mesmo jeito, né? A gente tem aqui esse pino aqui que indica 10 volts, mas ele não é uma saída de 10 volts, ele é uma entrada, né? Que no caso vai ser essa tensão que a própria máquina envia, né? Ela vai ser conectada aqui no 10 volts, o GND vai ser nesse ACM e o verde, que é o sinal, nesse AVI. Então a controladora que vai fazer essa variação. Do mesmo jeito que é feito no potenciômetro. Fios conectados. Vou ligar o computador para fazer o teste. Fios conectados e máquina ligada. Ela sempre vai iniciar no zero, né, porque não está ligada aqui ainda. A gente tem que colocar um valor de referência. Eu coloquei 650 porque minha máquina é de 65 amperes. Então, quando eu colocar S100 no programa, a máquina vai estar em 10 amperes. Quando eu colocar S200, vai estar em 20 amperes. Aí aqui, se eu ligar o spindle, ela já vai para a potência máxima. Desligo, ela zera. E se eu deslocar aqui a barra, vai variar. De 0 a 58. Ele está marcando 58 no máximo, porque o circuito que tem aqui na plaquinha, ele precisa de uma certa tensão para funcionar. Então, ele diminui um pouco a tensão que é recebida aqui desse fio, né? Então, a gente pode usar assim, né, e perder um pouquinho da potência máxima. Como é para uma CNC, a gente nunca vai trabalhar na potência máxima, então não vai ter muito problema. Mas a gente pode corrigir isso colocando uma tensão externa aqui,
que tenha um regulador de tensão. Assim a gente vai regulando a tensão até aqui ficar no máximo. Eu tenho um regulador aqui, eu vou fazer uma demonstração. Eu tenho esse regulador de tensão. Aqui é um regulador de tensão barato, acho que foi uns R$ 10, né? E a ligação é simples. A gente vai retirar esse fio vermelho e vai colocar o positivo do regulador de tensão. E o negativo vai vir junto com esse. A gente não vai retirar ele, vai deixar ele e colocar o negativo do regulador de tensão. Esse regulador de tensão, ele suporta até 40 volts e vai regular mais ou menos os 10, que é o que a gente precisa aqui para a máquina. Feita a ligação, foi retirada o fio que vem da máquina e foi colocado um fio de uma fonte externa com o regulador de tensão. E o GND do regulador de tensão junto com o da máquina. Vou ligar aqui. E agora ele já marcou 68. Então a gente vem no regulador aqui e regula para ficar com os 65. Opa. Pronto, ficou com 65. Assim a gente não vai perder nenhuma potência da máquina. E o Mac 3 vai controlar do mesmo jeito. Baixando lá, ele vai baixando aqui. Essa placa RNR, no caso a placa USB, ela não tem um controle bem preciso, né? Tipo, ela dá alguns pulos. Se eu botar para 20 amperes, né, eu não consigo depois botar para 25, ela já pula logo para 30. Não tem uma precisão muito boa. Eu testei na placa de porta paralela, aí ela tem precisão, ela consegue controlar certinho. Se eu quiser botar 5 amperes, ele vai marcar 5 amperes. Mas já dá para controlar com essa controladora. É só saber os valores. Tipo, aqui está em 28 amperes, mas no Mac 3 está marcando 26. Deixa eu ver o outro. Aí aqui 47, ele está marcando aqui 39. Ele não vai ter a mesma precisão que a controladora de porta paralela tem. E as configurações é um pouco mais fácil. Essas placas USB, ela tem o plugin e o plugin meio que já faz algumas configurações. Então a gente tem que vir aqui em portas e pinos, ajuste de spindle e marcar aqui o controle, marcar aqui em cima e marcar o controle PWM e colocar uma frequência de base. Nesse caso eu coloquei 1000. Aí aqui é só essa configuração.
Clicar OK. E tem que configurar aqui também polias e velocidade. Aí aqui seria a velocidade, mas a gente vai botar a potência, né? No caso eu falei que eu colocava em 650, que é para eu marcar no programa de 100 em 100 e não colocar um valor muito baixo. Se a máquina for de 100 amperes, aí pode botar 1000. Se for de 40 amperes, pode botar 400 aqui. Aí depende da configuração da máquina. Vou fazer essas instalações definitivas, né? Colocar um fio maior para ele chegar até a controladora que está na máquina. E quero colocar também um teste de gás. A máquina tem esse teste de gás. Ou eu vou controlar pelo MAC3 também, ou eu vou só puxar o fio para colocar um botão desse no painel, para quando eu quiser fazer um teste de gás, eu fazer no painel da máquina mesmo. Não precisar estar mexendo aqui na fonte. Fiz as ligações na máquina e aqui coloquei um capacitor no fio que vai o sinal, né? De 0 a 10 volts. Aí eu consegui uma precisão melhor no controle. No programa coloquei aqui os 200 e aqui na máquina ele marca os 20 amperes. Se eu colocar para 300, ele vai para próximo dos 30 amperes. O capacitor faz com que demore um pouco a mudar a potência. Ele está carregando o capacitor para poder mandar o sinal. Mas fiquei com um controle melhor da corrente. Aqui 24 e no programa 240. Fiz aqui a instalação na máquina, né, e tive que fazer uma mudança aqui no programa para contornar o tempo que a máquina leva para atingir a potência máxima desejada, né? Como o programa é feito para uma router, né? Não é feito para uma plasma. Então, quando a gente liga o spindle, ele liga o spindle e define a potência. Mas quando a gente desliga, ele desliga o spindle e zera a potência, né? Só que no plasma precisa ser mais instantâneo, né? Ele leva um tempo, como ele leva um tempo para atingir a potência, no início do corte o plasma não vai ter a potência máxima. Aí para contornar isso, eu não estou mais ligando a tocha pelo M3. Agora eu ligo a tocha pelo M7. Alterei aqui o programa. Pronto. Então a máquina agora é ligada pelo M7, a tocha, e desligada pelo M9. E o M3 com a potência eu coloquei aqui no início do programa. Fica aqui M3 S200. No caso seria 20 amperes. O M3 ele está ligando o spindle no programa, mas não está acionando nada. Ele só está aqui para ativar a potência. Então assim, ao longo de todo o corte, ele vai estar com essa potência sem zerar. E se eu usasse o M3 do jeito que é
comumente usado. Toda vez que desligasse com o M5, ele iria zerar a potência. E dessa forma, a potência fica nos 20 amperes sempre. E aqui nas configurações, tive que fazer uma modificação simples também. Portas e pinos, ajuste de spindle. Aqui onde o M3 ligava a saída 1, eu botei para a saída 4, que eu não estou usando. Tem que botar alguma saída, senão o Mac 3 não aceita. E aqui no M3, no M7, que seria para ligar a névoa, é o que eu estou ligando a tocha, né? Aí eu botei para 1, que era o que eu usava aqui no M3. M8 seria para ligar um jato, né? E o M9 desliga tanto o M7 quanto o M8. Outra questão é, se o programa não tiver a informação da potência, os S200, a gente pode colocar ela aqui, mesmo sem editar o programa. Colocando aqui os 200 e botando para rodar, ele vai ativar a máquina na potência que a gente colocar aqui. Como minha máquina não fica perto aqui dos controles da máquina, controlar a potência aqui pelo Mac 3 vai me ajudar muito, né? Porque eu não preciso estar indo lá na máquina controlar a potência. Eu já queria fazer isso, né? Uma máquina que eu pretendia comprar, ela já vinha com as entradas para fazer esse controle, mas essa minha não tinha, então eu peguei direto do potenciômetro. Pretendo colocar também o teste de gás aqui no painel, mas isso vai ficar para depois. Tendo o controle aqui da potência da fonte pelo Mac 3, ajuda porque a gente pode botar uma potência mais alta para fazer uma furação em uma chapa mais grossa, e depois baixar um pouco a potência para ela fazer o corte. Como uma furação tem uma dificuldade maior, aí a gente pode usar isso para facilitar o corte. Vou fazer o corte de uma peça aqui agora para mostrar o funcionamento. A máquina sem rodar o programa fica na potência zero, mas quando eu botar para rodar o programa aqui, ela vai para a potência que eu defini. O funcionamento da máquina não tem diferença. Agora todo o controle do plasma é feito aqui pelo Mac 3. É isso aí. Valeu, pessoal.